Fala, meu querido aluno, seja muito bem-vindo. Vamos trabalhar nesse vídeo de hoje com uma distinção muito importante com uma alteração legislativa que aconteceu agora nesse ano de 2023. Trata-se da Lei 14.532 de 2023, a lei que trouxe uma nova figura de racismo. Mas veja bem, é importante você ter o conhecimento lá do Código Penal para você entender qual foi a alteração promovida por esta lei. Então, basicamente, o que a gente vai estudar dentro desse vídeo é justamente as alterações ou a alteração legislativa sugerida aí, que trouxe uma nova roupagem para o Código Penal e, consequentemente, para a Lei do Racismo, que é a Lei 7.716 de 1989. Antes de qualquer coisa, antes da gente avançar propriamente para o conteúdo desse vídeo, vou pedir encarecidamente para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e confira todas as novidades que nós vamos trazer para você, estudante. Tamo junto? Então, olha só. Para você que estuda aí o direito penal, já é pressuposto básico você estudar lá os crimes contra a pessoa. E dentro dos crimes contra a pessoa, há uma disposição muito importante que são os crimes contra a honra. Então, quando a gente trata de crimes contra a honra, a gente os estuda sob duas vertentes: os crimes que afetam a honra subjetiva e os crimes que afetam a honra objetiva. Então, dos crimes que afetam a honra objetiva, nós temos a calúnia e a difamação. Esses dois crimes não serão objeto desse encontro. Porém, os crimes que afetam a honra subjetiva do agente serão tratados de maneira detalhada aqui. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com a injúria. Quando a gente fala em injúria, a gente tem a injúria simples, a injúria real e a injúria racial, que foi o principal ponto de enfoque da alteração legislativa aí, repetindo Lei 14.532 de 2023. É muito comum que, se você analisar o texto da lei, você fique um pouco perdido, mas a gente vai trazer aqui um quadro comparativo, vamos trabalhar aí com algumas situações que irão fazer com que você tenha uma facilidade maior na absorção desse conteúdo. Então, olha só, antes de qualquer coisa aqui, vamos colocar o objetivo dessa aula. É estudar justamente as alterações promovidas pela Lei 14.532 de 2023. Então, antes de qualquer coisa, essa lei ela inseriu o artigo 2º-A na Lei 7.716 de 1989. E, em contrapartida, ela também alterou o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. A gente vai entender quais foram os principais pontos de alteração. Mas olha só, a gente precisa colocar aqui, antes de qualquer coisa, o seguinte: quando a gente trata do artigo 140, parágrafo 3º, ou desse artigo 2º-A da Lei 7716 de 89, é importante você lembrar o seguinte: a gente vai tratar desse delito como chamado injúria racial ou injúria preconceito, ou também injúria qualificada pelo preconceito. Maravilha? Antes da gente entender todos os seus elementos, vamos trabalhar aqui com algumas situações. E qual é o lance? Quando se fala em injúria racial, injúria preconceito ou injúria qualificada pelo preconceito, a gente precisa lembrar que aqui a finalidade do agente é humilhar, menosprezar, fazer chacota com outro indivíduo. Por que eu coloco isso? Dentro dessa injúria racial, a finalidade é ofender uma pessoa. É você, apoiando-se em elementos relacionados à cor, origem, procedência nacional, você humilhar aquela pessoa. Tudo bem? Então você tem uma vítima específica. Eu já faço essa pontuação inicial aqui
justamente pelo fato de que algumas bancas de concurso, vou dar o exemplo da VUNESP aqui, que cobrou na prova da Polícia Civil de São Paulo, na prova subjetiva, a diferença entre injúria racial e racismo. Então você já vai entender num primeiro momento que na injúria racial o objetivo é humilhar. É você ofender uma determinada pessoa, fazer chacota com uma característica daquela pessoa. Tudo bem? Então você tem uma vítima específica, uma vítima determinada. Em contrapartida, lá no crime de racismo, que vem amparado pela Lei 7.716, a ideia, a tutela de proteção, diz respeito a uma segregação. Então, se o indivíduo goza de outra pessoa com relação a uma característica física, por exemplo, o preto imundo, ou macaco, que são as situações que a gente vê de maneira corriqueira, nós teremos uma situação relacionada à injúria racial. Uma vítima específica com a finalidade de ofender, humilhar, fazer chacota com relação à cor do indivíduo, ou procedência nacional. Tudo bem? Agora, imagine se você, treinador de um time de futebol, e você fala, olha, no meu time não joga índio, no meu time não joga descendente de africano. Então aqui não se está ofendendo uma determinada pessoa. Ela até pode ter, num primeiro momento, uma vítima específica, mas ela tem todo um contexto de segregação. Então, para a gente já fazer essa distinção primária, injúria racial, vítima específica, no crime de racismo a gente já tem uma segregação em âmbito coletivo. Tudo bem? Então tudo corria bem, até que no ano de 2021, a partir do HC 154248 do Distrito Federal, o STF ele colocou uma pedra no sapato aí de quem estuda essas disposições. Por quê? O STF, partindo lá de um voto do ministro Barroso, que considerou aí toda a existência de um racismo estrutural, é um voto muito bacana, que traz todo um contexto histórico aí bem importante para quem estuda, que te dá muito fundamento, inclusive, para uma redação, para uma prova dissertativa. Ele falou, olha, quando a gente tem essa chacota, essa injúria racial relacionada à cor, raça, procedência nacional, é evidente que nós estamos trabalhando numa linha muito próxima ao racismo. Então, nesse julgado de 2021, repetindo HC 154248 do Distrito Federal, houve a equiparação da injúria racial ao crime de racismo. Mas olha só, essa equiparação ela só se deu no aspecto da imprescritibilidade. Então, a partir desse julgado, começou a se considerar aí a injúria preconceito como um crime imprescritível. Tudo bem? Então, outros aspectos acerca da natureza da ação penal, acerca da afiançabilidade do delito, acabaram não sendo observados pelo julgado. O que gera naturalmente, quando um julgado não abrange todos os aspectos, gera uma insegurança jurídica tremenda, principalmente para você que está se preparando aí para uma prova, para você que está tentando galgar todo esse conhecimento. Maravilha? E o que aconteceu? O legislador agora, no ano de 2023, já no início aí, recente da nova legislatura, já acabou aí aprovando e foi sancionado pelo presidente da República essa alteração legislativa. Então agora, o que o legislador fez? Ele praticamente desmembrou a conduta da injúria racial que estava presente no Código Penal e criou um novo tipo penal lá na Lei de Racismo. Mas qual foi o grande problema? Foram todas as condutas que saíram do Código Penal e passaram a ser previstas lá na Lei de Racismo? Não. A gente vai entender, eu vou fazer um quadro comparativo. O que a gente pode dizer é que o legislador ele pinçou alguns elementos do artigo 140 e criou uma nova figura de injúria racial prevista lá na Lei de Racismo. Tudo bem? Então, olha só, vamos entender aqui como é que ficou isso tudo com a nova lei. Então, olha só. Como era a redação anterior? Então, essa redação anterior aqui, eu vou colocar para você, do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E como ficou o próprio artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, após a legislação, após a Lei 14.532. Então vem comigo aqui. Olha só, o parágrafo 3º do artigo 140, ele trazia a seguinte disposição. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça,
cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência, a pena seria de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, o que a gente percebe aqui? Que haviam 7 elementos que compunham o crime de injúria racial. Então, se o crime fosse praticado com elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência, o indivíduo responderia tranquilamente lá pelo artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Com a nova lei, olha o que aconteceu aqui, olha o que o legislador fez. Então agora a nova lei é: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Em linhas gerais aqui, o que eu preciso que você entenda? Que antes dessa alteração legislativa, a injúria racial ela tinha 7 elementos na sua composição. Com a nova lei, a injúria racial do Código Penal agora só tem 3 elementos. Então, se o indivíduo injuriar outra pessoa com relação aos elementos relacionados à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, o indivíduo responde pelo crime previsto no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. Tudo bem? Lucas, e as outras 4 disposições aí, as situações relacionadas à raça, cor, etnia ou procedência nacional? Justamente, essas 4 disposições foram destacadas pelo legislador e foram inseridas lá no artigo 2º-A da Lei 7.716. Então se criou uma figura de injúria racial dentro da lei de racismo. Perfeito? Olha só, vou trazer aqui para você como ficou essa redação. Olha só, então aqui a gente tem o artigo 2º-A da Lei 7.716 de 1989. Então agora nós temos injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Nós temos agora uma reclusão de 2 a 5 anos e multa. E além disso, a pena é aumentada da metade se o crime for cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Meu aluno, simplesmente por essa alteração legislativa, por esse destaque do Código Penal e pela constituição de um novo tipo penal, isso aqui vai aparecer na sua prova. E isso aqui pode aparecer de diversas formas. Uma, no aspecto da tipicidade, então a injúria racial do Código Penal, ela só traz agora elementos relacionados à religião, condição de pessoa idosa ou condição de pessoas com deficiência. A injúria racial que está prevista na lei de racismo, ela leva em consideração elementos relacionados à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então, você vai receber lá na sua prova um exemplo. O Joãozinho chamou o outro de macaco. Qual crime ele praticou? Ora, ele praticou injúria racial. Injúria qualificada, enfim. Aonde que está essa disposição? Bom, se ele levou em consideração elementos relacionados à cor, essa disposição agora está prevista lá na lei de racismo, artigo 2º-A. Maravilha? Ainda, você pode receber a seguinte situação: que o indivíduo ofendeu a dignidade ou decoro de outra pessoa em razão de sua religião. Qual é o crime? Injúria qualificada. Injúria qualificada pelo preconceito em decorrência da religião. Aonde que está essa previsão? No artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Beleza? Então, o que eu preciso que você promova aí na sua cabeça? Principalmente, essa distinção que agora no Código Penal, a injúria preconceito, ela leva em consideração elementos de religião ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. 3 situações. A injúria racial prevista agora na lei de racismo leva em consideração condições relacionadas à raça, cor, etnia ou procedência nacional.
Perfeito? Isso também pode ser estruturado na sua prova a partir do questionamento. Olha, a nova lei de racismo, ela constitui uma novatio legis impejus? Opa, você já vai responder que sim. Olha só. Então, esse artigo 2º-A, ele traz em seu bojo condições que prejudicam ao indivíduo. Então, o artigo 2º-A, deixa eu colocar aqui bem completinho, para você ter aí para o seu estudo. O artigo 2º-A, inserido pela Lei 14.532/2023, é uma novatio legis impejus, porque agora ela traz rigores maiores para essa conduta, como, por exemplo, um aumento de pena, o crime é inafiançável, o crime é imprescritível, o crime é hediondo. Então você tem todas essas consequências deletérias, todas essas consequências negativas relacionadas ao novo artigo 2º-A. Perfeito? Tá curtindo? Então já deixa seu like aí para fortalecer o nosso canal para a gente continuar crescendo. Acabou, Lucas? Não, a gente vai além. Olha só. Então aqui, agora a gente tem de maneira clara e de maneira evidente a separação entre as condutas. Então nós temos a injúria qualificada pelo preconceito do Código Penal e a injúria qualificada pelo preconceito ou simplesmente a injúria racial da lei de racismo. Então veja, isso aqui é importante você printar antes de qualquer coisa, tá? Por quê? Ó, lá a injúria preconceito do Código Penal, mesmo que soe repetitivo, tá, galera? A gente precisa para isso sedimentar na nossa cabeça. A injúria preconceito do Código Penal, agora ela leva em consideração elementos relacionados à religião, condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência. Em contrapartida, a injúria preconceito, a injúria racial, lá do artigo 2º-A, ela leva em consideração elementos relacionados à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Tudo bem? E o que mais que você precisa lembrar aqui? Ó, para a gente trazer algumas distinções. Como a disposição da injúria preconceito está no Código Penal, ela segue sendo afiançável e suscetível de ação penal pública condicionada. Já a injúria racial lá da lei de racismo, olha só, ela é inafiançável, é um crime inafiançável, é um crime imprescritível, processado mediante ação penal pública incondicionada e, além disso, é um crime hediondo. Então, o rigor para situações envolvendo raça, cor, etnia ou procedência nacional hoje é muito maior. Tranquilo? Meu slide deu uma boiada aqui, passou sozinho. Mas eu já vou organizar aqui para a gente poder retomar tudo isso. Tudo bem? Então, você já pegou aí a visão. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. E aí, com relação a isso, a gente trabalha mais alguns aspectos importantes. Veja, os elementos principais a gente trabalhou. Existem críticas a serem tomadas com relação a essa lei? Existem. É o objetivo desta aula? Não, não é o nosso objetivo neste encontro. Nosso objetivo é traçar essas distinções que foram trazidas aí para as disposições do Código Penal, para as disposições do artigo 2º-A.
tá? Mas a gente vai trabalhar ainda com algumas nuances legislativas aqui para você já ter isso em mente, porque vai aparecer em prova, perfeito? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, os crimes, isso aqui é artigo 20A, essas disposições aqui são da Lei 7.716, de 89. 7.716 de 89. Mas todas elas inseridas pela 14.532. Então veja, os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade, então você tem uma variável aí, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Então aqui você tem uma figura muito importante, que é uma figura relacionada ao bullying, tá? Então isso aqui veio para tipificar uma disposição relacionada ao bullying quando for relacionado a uma situação envolvendo situações de injúria racial relacionadas à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Essa disposição aqui só vale para as 4 situações da lei de racismo, tudo bem? Não vai valer essa causa de aumento de pena para as disposições lá do Código Penal, tranquilo? Porque senão seria uma situação de analogia in malam partem, tranquilo? Vamos lá. Seguindo, artigo 20b. Os crimes previstos no artigo 2º-A e 20 desta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade quando praticados por funcionário público. Quando praticados por funcionário público, conforme a definição prevista lá no Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Então perceba que a pena só será aumentada para o funcionário público se ele estiver no exercício da função ou sob o pretexto de exercê-la. E aí você vai lembrar que o conceito de funcionário público está lá no 327 do Código Penal e no parágrafo 1º você tem lá o funcionário público por equiparação. Então, considera-se funcionário público para fins e efeitos penais todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Funcionário público por extensão, aquele que trabalha em paraestatais, ou também aqueles indivíduos que trabalham em empresas privadas, mas contratadas pelo poder público para exercer uma função típica de Estado. Tudo bem? Então, essa causa de aumento do artigo 20b só vale para o funcionário público que está no exercício de sua função ou a pretexto de exercê-la. Se o indivíduo é funcionário público, mas pratica a conduta aqui numa situação completamente descontextualizada, fora do exercício funcional, não vai incidir a causa de aumento. Fica bem atento. Seguindo, artigo 20c. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então aqui a própria lei ela já traz uma técnica interpretativa e já está se protegendo aqui, a gente promove uma interpretação histórica, uma interpretação sistemática, porque está se levando em consideração a história de grupos minoritários que já sofreram com o preconceito ao longo dos anos. Essa disposição aqui também, ela praticamente joga uma pá de cal sobre toda e qualquer alegação da existência do racismo inverso, né? Então, não existe, por exemplo, uma pessoa ser chamada de polaca azeda, polaco imundo, enfim, isso não caracteriza o crime de racismo. Porque o branco, com o passar dos anos, ele nunca foi considerado como parte de um grupo minoritário. Lógico que eu estou generalizando aqui, mas só para você entender. É normal que as pessoas perguntem: chamar a pessoa de polaca azeda é racismo? Não, tá? Não é racismo. Tudo bem? Tranquilo? E uma última disposição aqui, para a gente poder arrematar, que é uma disposição bem importante. Em todos os atos processuais cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou de defensor público. Aqui mais uma ideia de se conceder um âmbito de proteção sob o aspecto da defesa técnica para as pessoas vulneráveis. Tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola? Então, meu aluno, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês aqui
nesse nosso encontro, entender de maneira substancial as alterações promovidas no Código Penal, a inserção da nova injúria racial que foi inserida lá na lei de racismo. Show de bola? Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, curta, compartilhe com seus amigos e, lógico, inscreva-se aqui no nosso canal. E é isso aí. Tamo junto, um grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.